Olá, queridos, que bom estarmos juntos de novo. Hoje, terça-feira, oração e ação, e nós vamos poder estar um pouquinho conversando com vocês, podemos ter um momento de comunhão. Lembre-se que em muitos lugares as pessoas estarão assistindo junto com você essa transmissão da Palavra de Deus. Quero lembrar logo de início para vocês os dias em que nós temos oração e ação. Oração e ação acontece terça, quarta, quinta e sexta, às 19h30. E você está convidado a estar sempre assistindo. Na quarta-feira, nós temos um foco que é o estudo da Bíblia, estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de João e eu vou adiantar para você qual é o texto que nós estaremos estudando amanhã. Está em João 7, dos versículos 10 até o versículo 24. João 7, 10 a 24. Você pode já preparar, dar uma lida nesse texto para a gente estudar junto. Esse texto tão bonito, é tão bom estudar a Bíblia. Quero lembrar que nós temos também as nossas transmissões no domingo pela manhã, às 10h30, o culto matinal, e transmitimos também à noite, às 19h30, o culto em família. E você está convidado para todos eles. Nós temos alguns motivos de oração que nos foram pedidos. A Isa, nossa irmã Isa, que está no Rio Grande do Sul, ela pede orações pelo seu irmão, pastor Júnior, e ela manda um abraço para a igreja. A Ana Bahia, ela agradece pela recuperação do seu tio Wagner, que teve um infarto agudo do miocárdio, mas já está de alta. E ela pede orações pela sua prima Lohana, que está se recuperando de eclâmpsia. A Simone Duarte, da nossa igreja, ela foi acometida do coronavírus e ela já está bem, passou um período de 2 semanas pelo menos sofrendo bastante, ela se tratou em casa, mas agora a Edna e o Bira também estão acometidos do corona. Vamos orar por esses nossos irmãos, pedindo a proteção de Deus, pedindo a recuperação deles. Vamos estar orando pela Simone, pela Edna, pelo Bira, pela família. O pastor Ed Haluk, fundador da nossa igreja, muito querido, ele pede orações pelo seu genro, Corey Venek. O Corey é esposo da Hannah e é possível que ele esteja com o coronavírus também, ainda está aguardando o resultado do teste, mas orando pela sua saúde. E vamos estar orando também pelo Marcelo, jovem da nossa igreja, que está internado, está fazendo um tratamento. Vamos pedir que Deus o abençoe e dê a ele forças também nesse tratamento que ele está fazendo. Muito bem, vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus, vamos conversar um pouco sobre mais que palavras. Vamos orar? Meu Deus querido, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pelo teu poder sobre nós, pelo teu carinho sobre as pessoas. É tão bom perceber que o Senhor, mesmo sendo um Deus tão poderoso, tão grande, universal, cósmico, é Deus também de perto, que nos conhece pelo nome, que cuida de nós. Abençoe esse momento, me unge com teu Santo Espírito para trazer a palavra. Unge os teus filhos para ouvir e discernir a palavra. Te peço e agradeço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre mais que palavras. As palavras são muito importantes, né? Muito importantes. É interessante a gente observar que a Bíblia muitas vezes fala da importância das palavras. O livro de Provérbios diz em alguns momentos que há palavras que nos são ditas que são como o apodrecimento dos nossos ossos. Olha que coisa tremenda, uma palavra maldita. Funciona como apodrecimento dos ossos. Mas esse mesmo texto vai nos dizer que as palavras, elas são como favos de mel, são como remédio para nós também, quando elas são bem ditas.
Mas eu quero pensar com vocês sobre a importância das palavras, mas também como é importante que na nossa vida haja mais do que palavras. Nós não podemos ficar presos apenas ao campo das palavras, mas nós precisamos caminhar na direção do campo das ações, do campo das bênçãos, de sermos bênção na vida das outras pessoas. Abra sua Bíblia aí em Tiago 3, e nós vamos ler algumas coisas sobre as palavras, né? Sobre a importância delas, para depois pensarmos sobre irmos além das palavras, ou enxergarmos além das palavras. Abra sua Bíblia em Tiago 3. O versículo 2 de Tiago 3 vai nos dizer o seguinte: nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça nas suas próprias palavras, é quase perfeito. Interessante, né? Muito interessante. A importância das palavras e a importância de que nós não tropecemos nas nossas próprias palavras. Quando é que nós tropeçamos nas nossas palavras? Tropeçamos nas palavras quando dizemos palavras tolas, ou quando dizemos palavras que magoam as pessoas, ou quando dizemos palavras que não combinam com as nossas ações. Quando isso acontece, nós tropeçamos mesmo. Sabe daquele ditado popular tão conhecido? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso é um tropeço tremendo. Como é importante que as nossas palavras e as nossas ações tenham conformidade, tenham coerência. Mas esse mesmo texto, Tiago 3, agora no versículo 4, diz o seguinte: olhe os navios, eles são tão grandes, os potentes ventos os impelem, mas são dirigidos por um pequeno leme, para onde o timoneiro quiser. Aí se referindo à importância da nossa língua, e aí não a língua fisiológica de músculo, mas a língua que profere as palavras. As nossas palavras dirigem a nossa vida. As nossas palavras muitas vezes dirigem, influenciam, mudam para o bem e para o mal a vida de outras pessoas. Como é importante que as nossas palavras sejam boas. E como é importante que nós sejamos mais do que palavras, mas sejamos pessoas que têm boas ações, boas atitudes. Há pessoas que são completamente teóricas, são profetas da retórica, das palavras, mas que não têm vida. O versículo próximo aqui, Tiago 3:5, vai nos dizer o seguinte: assim são as palavras ditas pela nossa língua. A língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Nossas palavras são como fagulhas nas florestas. Nossas palavras podem ser incendiárias, mas as nossas palavras podem salvar. Como é importante que nós prestemos atenção na qualidade, na verdade, no otimismo das nossas palavras. Mas como é importante que nós caminhemos além das palavras. As palavras são ditas aos milhões. Você tem ideia de qual é o cálculo mundial do número de palavras que uma pessoa produtiva fala por dia? O cálculo é de 16 mil palavras por dia. Uma pessoa que trabalha, que estuda, que tem relacionamento com as pessoas numa vida bastante produtiva, fala cerca de 16 mil palavras por dia, muita coisa. Isso significa 6 milhões de palavras por ano. Muita coisa, muita coisa. Esses milhões de palavras acabam funcionando como os lemes da nossa vida, vão direcionando a nossa vida. Funcionam como fagulhas que podem acender incêndios que destroem, mas podem acender fogueiras que aquecem.
Então, nós temos que pensar muito bem em tudo que as palavras representam para nós e em tudo que elas não representam quando elas não são acompanhadas de ações boas. Eu quero perguntar algo para você e quero compartilhar algo com você. É quase um desabafo. Essas palavras que você tem dito ou as palavras que você tem ouvido, elas têm sido boa resposta para as dúvidas da sua vida? Para as dúvidas. O que você ouve nos noticiários, que você ouve nos comentários, que você ouve no WhatsApp, que ouve no Face, as palavras que os seus ouvidos ouvem, essas milhares, têm trazido todas as respostas existenciais para a sua vida. As palavras que você tem ouvido têm trazido paz para o seu coração. Será que tudo que você ouve hoje, quando liga a televisão, quando assiste, isso tem trazido paz para você? Essas palavras que você tem ouvido, tem tido acesso, têm sido capazes de enxugar aquelas lágrimas escondidas que você tem quando ninguém está vendo ou ouvindo? As palavras têm dado segurança para você, elas têm te trazido o sentimento de esperança e de garantia para a vida eterna. Eu não sei você, mas eu queria compartilhar uma coisa com você. Eu estou meio cansado de palavras. Eu tenho andado cansado de ouvir tanta coisa. Eu cansei, por exemplo, das palavras dos políticos. Cansei, eu não acredito mais. Cansei das palavras dos políticos. É uma questão apenas de tempo, de hora, de lugar e de conveniência, e as palavras de hoje já não têm mais nada a ver com as palavras de amanhã, nem com as palavras de ontem. Cansei da palavra dos políticos. Cansei das discussões por nada. Gente, estou cansado das discussões por nada, da tolice das discussões ideológicas, das discussões de partidos. Estou cansado dessas palavras. Cansei de tantas perguntas que não tem absolutamente resposta nenhuma. Tanta gente lança perguntas, lança questões, mas não tem resposta nenhuma. Apenas o prazer de lançar as dúvidas. Eu cansei também de ouvir tantas respostas para perguntas que eu não fiz. Algumas delas não têm o menor interesse para mim. Eu tenho cansado das palavras. Há uma senhora que às vezes manda recados no Zap para nós, e é muito gozado observar, ela é uma senhora já de uma certa idade, e ela abre sempre dizendo assim: eu estou cansada de ouvir falar desse coronavírus. Vamos parar de falar de coronavírus. Eu não quero mais falar de coronavírus. Eu estou cansada de coronavírus. Bom dia. Ou seja, coitada, ela está cansada de coronavírus, mas ela fala de coronavírus todos os dias. Aquilo não está mais trazendo nenhum refresco para a alma dela, refrigério para a alma dela. Cansei das palavras. Então, eu queria falar sobre uma coisa simples agora com vocês. Seria pensar em algo mais do que as simples palavras. Vamos pensar um pouquinho em alguma coisa mais do que as simples palavras? Olha, seria maravilhoso que a gente visse mais ações boas e menos palavras. 16 mil palavras por dia é coisa dessa, né? Se a gente tivesse aí, não digo 16 mil palavras, não, 16 ações boas por dia, nossa, como isso seria bom. Uma sociedade em que ser fosse mais importante ou mais valorizado do que parecer ser. Isso seria realmente maravilhoso. Onde a resposta para a nossa maior pergunta, o maior questionamento, não fosse um fake,
mas fosse sim uma ação verdadeira. Eu queria propor para você um pensamento simples, bem concatenado sobre a grande pergunta que as pessoas têm. Porque não importa o que esteja acontecendo, quem seja o presidente, qual é o nível da pandemia, não importa isso. Na realidade, todas essas coisas vão passar, o presidente vai passar, o vice-presidente, os poderes vão se alternar, a história diz isso, mas permanece uma grande pergunta. É a pergunta que vem de uma afirmação. Todos nós sabemos que nós temos uma alma. Nós somos diferentes dos outros animais. Nós somos um animal racional que fala, que diz palavras, que se comunica, que tem dúvidas e necessita de respostas, que pensa, que tem uma alma eterna. Isso é uma realidade. E aí vem uma grande pergunta: onde é que eu vou passar a eternidade? Porque esse tempo da existência, desse invólucro da nossa alma, vai passar. Não importa se eu pego o coronavírus, se eu não pego, em algum momento da vida alguma coisa vai acontecer e esse invólucro aqui não é para sempre, mas a alma que eu tenho dentro de mim, essa é para sempre. Onde é que eu vou passar a eternidade? Então eu quero propor para vocês 5 versículos, para nós pensarmos na resposta ativa dessa pergunta. Primeira questão está em Romanos 3:23. Se você quiser anotar esses 5 versículos, eu acho que vai ser bom. Pode ser que você esteja diante de alguém em algum momento e você precise responder a essas questões, a essas perguntas. Onde eu vou passar a minha eternidade? O que eu devo fazer? Primeira questão está em Romanos 3:23, que diz o seguinte: todos pecaram, todos, não tem exceção, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Separados. Todas as pessoas pecaram, todas as pessoas em algum momento cometeram alguma falha, algum erro. Todas as pessoas estão separadas da glória de Deus pelo pecado. Deus não convive com essa questão do pecado. Muito bem. E aí você perguntaria a alguém e ela diria: não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não jogo, eu não faço mal a ninguém. Aí você pergunta: mas vem cá, em algum momento da sua vida você não disse nem uma mentirinha pequena, não? Pois é, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeira pergunta. Segunda pergunta: muito bem, se todos estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus, lógico, então essa sua alma eterna está separada de Deus, não passa a eternidade com Ele. E agora, como é que vai resolver esse negócio? Pense aí em João 10:10. Jesus disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância ou em fartura. Jesus veio justamente para religar você, para lhe dar vida eterna, e vida em abundância, e vida em eternidade. Mas como que isso aconteceu? Como aconteceu? Como é que isso funciona? Terceiro versículo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que creia nele não morra, mas tenha vida eterna. A resposta sobre a forma criada por Deus para religar você com Deus e lhe dar garantia de vida eterna está nesse versículo. E eu quero chamar a atenção para você, para uma coisa. Esse não é um versículo que está calcado em palavras, mas está calcado em ações efetivas. Deus amou
Amar é uma ação, não é uma filosofia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu ação, deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, ação, não morra, mas tenha ação, vida eterna. A salvação se dá por atitudes. A atitude graciosa de Deus de dar o seu filho. A atitude do homem de aceitar o seu filho como Senhor e Salvador da sua vida. Mas aí você vai perguntar, como é que eu faço então para aceitar esse Jesus, para receber esse Jesus na minha vida? Eu estou entendendo, é atitude, tá? Mas que atitude? Como é que eu faço? E eu vou convidar você para ler o que está em Romanos 10, versículos 9 e 10. Abre aí sua Bíblia, esse é o próximo versículo, ou os próximos versículos, para você anotar nessa sequência. Romanos 10, versículos 9 e 10. Ouça que preciosidade de atitude proposta aqui. Não é palavra solta, não é retórica, atitude. 9. Se com a tua boca, esse órgão vivo, atitude, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Salvação de quem? Da sua alma, para que ela viva eternamente com Deus no céu. Então, atitude, confessar com a sua boca, crer com seu coração. Confessar para ser justificado, ou ter os seus pecados perdoados, tornados justos. E com o seu coração crer para a salvação. E, finalmente, a quinta, Atos 16:31, faz uma afirmação. Quando um determinado homem, um oficial romano, um servidor público romano, pergunta para Paulo e Silas: que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: para os séculos e para os milênios vindouros, não só para aquele homem. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Tome uma atitude, Nós estamos demasiadamente confiados em palavras, preocupados com palavras, iludidos por palavras. Eu estou cansado de palavras. É um tempo de tomar atitudes diante de Deus. Há um tempo em que nós precisamos não mais lançar as responsabilidades, lançar as soluções sobre os outros. A gente tem muito isso, há muitas pessoas que jamais se corrigem porque elas acham sempre que a responsabilidade é do outro, que o acerto é do outro, que a razão está no outro. A responsabilidade está em nós, ela é nossa, ela é individual, ela é de cada um. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mais do que palavras, atitudes. Amém? Deus abençoe você. Eu não entendo muito disso, mas hoje me lembraram da importância de que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Isso traz determinadas facilidades, determinados compromissos do YouTube conosco. Eu não sei se você já se inscreveu no canal do YouTube, isso vai ajudar. Inscreva-se, convide seus amigos para também assistirem as palavras que nós temos trazido e faça isso. Convide pessoas para se inscrever no canal do YouTube. E também sempre dê aquele seu like, né? Aquela mãozinha que faz assim, dê o seu like, porque isso vai facilitando também. Vamos ter um momento de oração agora, um momento em que nós falamos com Deus e nós tomamos atitudes diante de Deus. Vamos orar por aqueles que pediram as orações, por esses pedidos que eu já trouxe para vocês. E eu quero que vocês saibam do amor que temos por vocês e dessa
vontade que temos de trazer uma palavra que traga alívio, seja remédio para o seu coração e para a sua vida eterna. Vamos orar? Feche seus olhos aí, crianças, jovens e adultos, vamos orar, vamos fechar os olhinhos, vamos falar com Deus. Meu Deus querido, estamos na Tua presença, Senhor, sempre na Tua presença, porque o Senhor é onipresente, está em todo lugar, e nós suplicamos perdão para os nossos pecados, e eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor nos ajude a que sejamos pessoas mais eficazes, pessoas mais comprometidas contigo, que nós realmente vamos além das palavras, mas peço que o Senhor abençoe as nossas atitudes, Pai, as nossas escolhas, as nossas decisões, os caminhos assumidos e escolhidos. Ajuda a gente, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a que sejamos pessoas melhores para te servir melhor. Pai, eu suplico que a esse Senhor que tem ouvido as nossas transmissões, que o Senhor possa falar profundamente aos seus corações. Cuida deles, das suas famílias, cuida de sua saúde, mas principalmente cuida, Senhor, da sua salvação, de onde estará a alma eterna de cada um. Que cada um possa tomar a sábia decisão, tomar a atitude, Senhor, de se arrepender dos seus pecados, de crer e receber Jesus no seu coração, como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito obrigado, Pai. Abençoa os pedidos que aqui foram trazidos, Senhor, pedidos com necessidade de cura, pedidos de gratidão, Senhor, pedidos de orientação Tua sobre as suas vidas. Quero também, Senhor, pedir as suas bênçãos sobre as autoridades do nosso país. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Realça, Senhor, a Tua vontade na vida das autoridades do nosso país. Que o mal seja debelado, Senhor, e que o bem prospere, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom ter estado com vocês. Nós vamos encerrando por hoje aqui o nosso Oração e Ação. E amanhã, quarta-feira, às 19h30, estaremos juntos de novo, fazendo estudo bíblico. Estaremos estudando João 7, do 10 ao 24. Vai ser muito bom. Deus abençoe vocês. Tchau.